O circo sempre foi vendido como o refúgio da alegria e da ilusão. Mas o que espreita quando as luzes se apagam, a música para e a plateia vai embora? Se você busca um terror maduro, sombrio e inexplicável, este é o seu lugar. Hoje, mergulharemos em 3 relatos reais e perturbadores escondidos sob as lonas. Histórias sobre coisas inumanas, entidades que usam o entretenimento como isca e forças invisíveis que desafiam nossa sanidade. Prepare-se. Após este vídeo, você nunca mais olhará para uma tenda de circo da mesma forma. A nossa primeira história nos leva de volta a 1987. O relato a seguir foi extraído do diário de um ex-tratador, encontrado anos após o fechamento de um circo itinerante que viajava pelo interior do país. Ele descrevia uma rotina de trabalho exaustiva, cercada por uma regra absoluta imposta pelo dono da trupe. Ninguém deveria se aproximar da jaula isolada nos fundos do acampamento. Oficialmente, a estrutura de ferro, coberta por uma grossa lona impermeável, abrigava um urso doente. A justificativa para os novatos era que o animal havia se tornado extremamente agressivo e fotofóbico, mas o tratador conhecia muito bem o cheiro das feras e sabia que aquilo era mentira. Animais doentes cheiram a infecção e morte mundana. O que emanava da jaula era diferente. Um odor pesado de terra de cemitério revirada e ozônio. O mesmo cheiro metálico que antecede uma tempestade elétrica. Havia outros sinais. Predadores no topo da cadeia alimentar passavam as noites encolhidos nos cantos de suas celas, tremendo com os olhos fixos na direção da lona. Ao passar perto do isolamento, a temperatura despencava brutalmente. Mas o detalhe mais assustador não era o frio extremo. Eram as marcas profundas de garras no metal da jaula. Observando com atenção, ele notou que os arranhões não estavam do lado de dentro. Estavam na parte externa. O que quer que estivesse ali dentro não tentava fugir. Estava tentando puxar algo para o seu domínio. A confirmação do pesadelo ocorreu durante uma madrugada de tempestade severa. O vento forte ameaçava arrancar a lona da jaula. O tratador, munido apenas de uma lanterna, foi até lá para prender as cordas. Quando um raio rasgou o céu noturno, a luz fria e passageira invadiu uma fresta do tecido balançando. Ali, segurando as barras de ferro, não havia patas de urso. Havia mãos. Mãos de uma palidez cadavérica, com dedos longos e desproporcionais, unhas enegrecidas e pele esticada sobre os ossos. Naquele instante, a entidade sussurrou o apelido de infância do tratador. Uma voz que soava como folhas secas sendo esmagadas. Paralisado, ele recuou lentamente para as sombras, mas o horror verdadeiro se desenrolou dias depois. Um funcionário novato, embriagado e movido por uma curiosidade estúpida, decidiu ignorar as regras e espiar o que havia sob a lona. O tratador observou de longe, incapaz de gritar a tempo. Assim que o rapaz ergueu o tecido, um silêncio absoluto engoliu o acampamento, abafando até mesmo o som dos insetos. Não houve gritos. Houve apenas o som úmido de ossos se partindo e o vácuo violento da lona sendo sugada para dentro das grades. Em segundos, o tecido voltou à posição original. Quando a coragem finalmente permitiu que o tratador se aproximasse, na manhã seguinte, ele encontrou apenas as botas do colega do lado de fora. A porta de ferro, pesada e enferrujada, estava apenas encostada. O cadeado sequer estava trancado. A criatura ancestral, trazida do leste europeu para garantir a prosperidade do circo, através do medo e do sacrifício, não era uma prisioneira. Era uma divindade grotesca que exigia oferendas. O tratador fugiu naquela mesma tarde. Contudo, em seu diário, ele deixa um aviso final. Ele sabe que o circo ainda viaja, operando sob outro nome.
Sabe por que, em algumas madrugadas geladas, o cheiro de ozônio e terra molhada ainda invade o seu quarto? Se a primeira história nos mostrou de forma brutal que monstros terríveis podem ser contidos sob a lona, a nossa próxima investigação revela uma verdade ainda mais devastadora. E se a própria lona for o monstro? As rodovias isoladas sempre foram palco de lendas sombrias, mas há um mistério rodoviário que transcende assombrações comuns e entra no terreno do puro pavor cósmico. Em arquivos empoeirados de delegacias pelo interior do país, existe um padrão alarmante de desaparecimentos noturnos. Veículos abandonados no acostamento, chaves no contato, nenhum sinal de luta. O único elo entre as vítimas é o som relatado pelas últimas testemunhas que as viram. Uma melodia hipnótica de realejo ecoando na neblina densa. É assim que se anuncia a chegada do circo de lona cinza. Ele não possui panfletos, não cobra ingressos e não deixa rastros ao amanhecer, a não ser um imenso círculo de terra queimada e estéril. A história que você ouvirá agora é o relato de um motorista de caminhão que sobreviveu para descrever o interior dessa anomalia. Era madrugada quando ele encostou seu veículo ao avistar a imensa estrutura cinzenta à beira da estrada. Atraído pela luz difusa e pela música hipnótica, ele caminhou até a entrada. A primeira coisa que notou foi a ausência de carros. O estacionamento era um descampado vazio, mas a tenda parecia lotada. Sombras se moviam freneticamente, projetadas no tecido sujo. Ao cruzar a entrada, a temperatura mudou drasticamente, tornando-se abafada e úmida. Ele sentou-se na última fileira da arquibancada. Foi quando a ilusão começou a ruir. O banco de madeira sob ele não era rígido. Ele pulsava suavemente e exalava o calor de um corpo vivo. Olhando ao redor, a plateia silenciosa não aplaudia. Eles apenas balançavam as cabeças em uma sincronia doentia, rígidos e sem sequer respirar. No centro do picadeiro, os artistas se apresentavam. Porém, seus movimentos eram erráticos, espasmódicos, como marionetes puxadas por fios invisíveis. Sob a maquiagem pesada dos palhaços, não havia traços faciais definidos, apenas aglomerados de carne pálida e lisa. O horror absoluto atingiu o motorista quando um trapezista errou o salto no alto da lona. Ele despencou de 10 metros de altura. Quando seu corpo atingiu o solo, não houve o som seco de ossos se partindo. Houve apenas um baque úmido e viscoso. O trapezista se ergueu do chão, com o corpo dobrado para trás em um ângulo impossível, e continuou a sorrir. O motorista percebeu a terrível verdade. Aquele circo não era um lugar, era um organismo vivo, um predador colossal, uma anomalia biológica que usava a forma de um espetáculo como isca orgânica para atrair viajantes. As pessoas não estavam assistindo a um show, elas estavam dentro de um estômago gigante prestes a serem digeridas. O pânico tomou conta dele. De repente, todo o picadeiro parou. A plateia inteira virou a cabeça simultaneamente em sua direção. A lona começou a descer rapidamente, contraindo-se como uma garganta gigantesca. O chão tornou-se esponjoso, puxando suas botas para baixo, correndo desesperadamente contra a gravidade de uma estrutura que desmoronava. Ele se atirou por um pequeno rasgo na entrada, caindo na grama fria, apenas segundos antes da monstruosidade inteira implodir sobre si mesma, produzindo um ruído ensurdecedor e grotesco de carne e ossos sendo esmagados simultaneamente. Hoje, investigadores acompanham manchas escuras em imagens de satélite que se movem lentamente pelas florestas densas, margeando estradas, aguardando a próxima noite de neblina para armar seu espetáculo. A nossa última e mais claustrofóbica descida à escuridão lida com a agonia absoluta de perder o controle sobre o próprio corpo. O relato a seguir
É a confissão de um ex-vigia noturno, contratado para proteger a tenda principal de um prestigiado circo de acrobacias. Ele durou apenas uma noite, mas as cicatrizes em sua mente jamais desaparecerão. Passava das 3 da manhã. O silêncio dentro da estrutura gigante era tão profundo que o facho de sua lanterna parecia o único elemento vivo ali dentro, varrendo as arquibancadas vazias. O terror, porém, não veio do chão. Ele desceu lentamente do abismo vertical onde os acrobatas voam. Foi então que ele notou a anomalia. Argolas pesadas e trapézios de metal, pendurados a 15 metros de altura, começaram a balançar. Primeiro suavemente, depois em arcos violentos e impossíveis. A tenda estava selada. O movimento sincronizado parecia testar vigorosamente os equipamentos. Com as mãos trêmulas, ele apontou a luz na direção do mastro central. A claridade não revelou espíritos humanos. Revelou centenas de fios prateados e finíssimos cruzando toda a cúpula escurecida. De repente, uma grande chave de fenda levitou do chão. Ela foi puxada para a escuridão com extrema violência, desaparecendo sem produzir som algum. Logo após, um eco medonho desceu, um estalo contínuo, semelhante a inúmeras garras arranhando velozmente a lona. Ao erguer mais a lanterna, a luz atingiu a origem visceral do pesadelo. Agarrada firmemente à estrutura, pulsava uma sombra colossal, uma entidade aracnídea horrenda, forjada de escuridão espessa, manipulando metodicamente aqueles fios prateados com membros pontiagudos. Era o titereiro. Antes de conseguir reagir, o vigia sentiu 2 cortes gélidos nos pulsos e calcanhares. Fios imperceptíveis o laçaram como se fossem ganchos de açougue. A abominação no teto agitou-se e num puxão formidável arrancou o homem do solo. Ele descreve a dor lancinante de ter as articulações puxadas muito além do limite biológico. Suspenso a 12 metros no ar estagnado, a criatura finalmente começou a brincadeira macabra. O titereiro manipulava seus braços sombrios e o corpo do humano era fisicamente obrigado a copiar. Pernas debatiam-se em ângulos asquerosos. Ele foi arremessado brutalmente através da escuridão, chicoteando o vento como um patético boneco de feira. Seus gritos angustiantes, rebatendo na lona, misturavam-se ao pavoroso som de músculos e tendões, rasgando sob a pressão infernal daquela monstruosidade indiferente. A humilhação impiedosa prosseguiu implacavelmente até que as primeiras frestas da alvorada cruzassem os mastros principais. A simples luz matinal fez as correntes de prata se dissiparem velozmente em uma névoa cáustica. Solto repentinamente e sem amparo, o pobre segurança caiu contra as grossas estacas e a terra endurecida, fraturando as 2 pernas, as vértebras e a clavícula. Ele sobreviveu, contudo, passa os seus dias amarrado permanentemente a uma cadeira ortopédica. Na sombria conclusão de sua dolorosa carta, ele revela o fardo mais amargo daquela vivência. Afirma que frequentemente assiste aos luxuosos espetáculos daquele mesmíssimo circo através de gravações na televisão. Ele observa atentamente acrobatas maravilhosos executando acrobacias voadoras e pousos que contrariam absolutamente as leis da física. No entanto, quando as lentes focam proximamente nas feições cansadas dos artistas, ele enxerga perfeitamente aquilo que a plateia cega por aplausos jamais notará. Ele vê o pânico amordaçado, o horror incontornável nas pupilas hiperdilatadas. Eles sorriem para o público, obedecendo. Mas o sobrevivente sabe exata e terrivelmente bem quem verdadeiramente puxa os intocáveis fios prateados sob as luzes ofuscantes. O grande titereiro sorri escondido acima de todos nós. O desconhecido não se esconde apenas em florestas desertas, sanatórios vazios ou cemitérios abandonados.
Às vezes ele veste uma máscara colorida, acende holofotes brilhantes e espera pacientemente que você se sente na arquibancada. Das 3 histórias obscuras que testemunhamos hoje, qual delas fez o seu sangue gelar mais rápido? A entidade ancestral aprisionada na jaula, o predador colossal disfarçado de lona ou as cordas invisíveis do titereiro manipulador? Deixe o seu relato nos comentários, se tiver coragem de quebrar o silêncio. Inscreva-se nas Crônicas do Sobrenatural para continuarmos desvendando os mistérios que espreitam nas sombras. E lembre-se, da próxima vez que ouvir uma melodia festiva de circo ecoando ao longe, na calada da noite, apenas feche os olhos e continue dirigindo.